O fogo é uma das descobertas mais transformadoras da história humana. Com ele, o ser humano cozinhou alimentos, se aqueceu no frio, iluminou a escuridão, forjou ferramentas. O fogo permitiu civilizações inteiras. Mas o mesmo fogo também destruiu florestas, consumiu cidades, encerrou vidas. A diferença entre fogo que salva e o fogo que destrói não está no fogo em si, está no controle, na dose, no tempo. O estresse funciona exatamente assim. No lugar certo, na dose certa, ele é um dos recursos mais poderosos que o ser humano tem. Mas o mesmo estresse fora de controle, sem pausa para recuperar, esse estresse adoece, silenciosamente, progressivamente, até que o sistema começa a ceder. Nesse vídeo, você vai entender a diferença entre esses dois tipos de estresse, como reconhecer quando o fogo cruzou a linha e o que é possível fazer para usar esse estresse como uma ferramenta sem ser consumido por ele. E antes de começar, me fala aqui nos comentários, você sente que o estresse hoje está trabalhando para você ou contra você? Muito prazer, eu sou o Dr. Guilherme, médico com foco em saúde mental e medicina do estilo de vida. Aqui no canal a gente fala sobre saúde de um jeito prático e sem enrolação, e hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais mal compreendidos da saúde moderna, o estresse. O estresse é uma resposta biológica de sobrevivência. Quando o cérebro percebe uma ameaça, seja ela real ou apenas percebida, ele aciona um sistema de alerta que prepara o corpo para agir. O coração acelera, a respiração fica mais rápida, os músculos recebem mais sangue, os sentidos ficam mais aguçados, cortisol e adrenalina são liberados. O organismo entra em um modo de luta ou fuga. Esse sistema foi essencial para a sobrevivência humana por milênios, quando o perigo era um predador. Essa resposta era a diferença entre viver e morrer. O problema é que o cérebro moderno usa esse mesmo sistema para o prazo de amanhã, para o e-mail do gestor, para a meta do trimestre. O organismo não consegue distinguir bem entre uma ameaça física real e uma ameaça simbólica. Ele responde igualmente para as duas. O estresse em si não é um problema. A resposta ao estresse é extraordinariamente funcional. O problema é quando ela não desliga, quando o corpo fica em modo de alerta contínuo, sem pausa de recuperação. O estresse agudo é o fogo controlado. Ele aparece, cumpre a função e passa. Você conhece essa sensação. A apresentação começa em 10 minutos. O coração acelera, a mente foca, você para de pensar nas outras coisas e concentra toda a atenção naquele momento. Esse é o estresse agudo funcionando. Ele estreita o foco, eleva a energia e melhora o desempenho. Em doses certas, ele melhora a memória, aumenta a criatividade sob pressão e eleva a motivação. O estresse crônico é quando o fogo não apaga. O corpo fica em estado de alerta contínuo, dia após dia, sem tempo suficiente para se recuperar. E ele tem uma característica traiçoeira. Ele se instala de forma tão gradual que a pessoa começa a achar normal sentir o que está sentindo. A tensão constante no pescoço vira paisagem. A dificuldade de desligar vira rotina. A irritabilidade fácil vira traço de personalidade. O cansaço que não passa com descanso vira jeito de ser. O estresse crônico alimenta a ansiedade, contribui para o desenvolvimento de depressão e é um dos principais caminhos para o burnout. Os três se retroalimentam. E o ponto de partida comum é o estresse que não foi cuidado. Me conta aqui nos comentários qual desses dois você mais reconhece na sua vida agora. O estresse que te mobiliza ou que não te deixa descansar. Na teoria, a distinção parece clara. Na prática, é difícil perceber quando se cruzou essa linha, porque o crônico se instala exatamente pela acumulação de episódios agudos que não tiveram tempo de se resolver. 4 sinais de alerta que merecem atenção são: o descanso não restaura, você dorme e acorda cansado, passa o fim de semana sem trabalhar e na segunda-feira está no mesmo nível de esgotamento de quando saiu na sexta. A irritabilidade ficou constante, pequenas coisas que antes não incomodavam agora provocam reações desproporcionais no trabalho, em casa, no trânsito. O corpo está mandando recado. Dor de cabeça frequente, tensão muscular constante, queda de imunidade, dificuldade de dormir ou acordar no meio da noite sem conseguir voltar a dormir. O corpo fala o que a mente ainda não quer admitir. E o quarto, você perdeu o prazer em coisas que antes gostava. Esse sinal ele é particularmente importante, porque quando o estresse crônico começa a apagar o prazer, você está se aproximando do território da depressão. Se você se reconheceu em mais de um desses sinais de forma persistente, o fogo já passou da linha. E aí a questão deixa de ser gerenciamento de estresse e passa a ser
cuidar da saúde. A pesquisadora Kelly McGonigal chegou a uma conclusão que mudou a forma como a ciência entende o tema. O estresse machuca as pessoas que acreditam que ele é prejudicial. Para as pessoas que interpretam o estresse como um sinal de que o corpo está se preparando para um desafio, os efeitos negativos são significativamente menores. Isso não é pensamento positivo, isso é fisiologia. Quando você interpreta a resposta do estresse, o coração acelerado, a respiração rápida, a energia aumentada, como uma preparação para agir, e não como um sinal de que algo vai dar errado, o perfil hormonal muda. O organismo libera não só o cortisol, mas também libera DHEA, que é um hormônio que favorece a recuperação e o aprendizado. A pergunta certa diante de uma situação estressante não é como posso eliminar o estresse, e sim como posso usar a energia que ele está me dando. Um prazo apertado gera energia. Uma conversa difícil que precisa acontecer gera foco. Uma meta desafiadora gera mobilização. Reconhecer isso não transforma o desconforto em prazer, transforma um inimigo em ferramenta. Gerenciar o estresse não é eliminar a pressão, é desenvolver a capacidade de se recuperar entre um episódio e outro. 3 estratégias, então, com evidência real. Primeiro, pausas reais durante o dia. O cérebro não foi projetado para o foco contínuo por horas. Trabalhar sem pausa não aumenta a produtividade, aumenta o cortisol. Uma pausa real significa sair da tela, mover o corpo, respirar, não é trocar uma tela por outra. Segundo, o movimento físico como válvula de escape. O cortisol foi projetado para ser metabolizado pelo movimento. Na savana, o estresse terminava numa corrida que queimava o cortisol. No escritório, ele acumula sem válvula de escape. Então, o exercício regular é uma das formas mais eficazes de interromper esse ciclo. E terceiro, distinguir o que está no seu controle, porque grande parte do desgaste crônico vem de gastar energia em coisa que a gente não pode controlar. Uma pergunta simples que vai te ajudar é o seguinte: o que nessa situação está no meu controle? O que está no meu controle merece energia e ação. O que está fora merece aceitação. E voltando ao fogo, ninguém vive sem ele. O objetivo não é uma vida sem estresse, é uma vida em que o estresse tem lugar, função e limite. O fogo no lugar certo aquece, ilumina, transforma. O fogo, fora de controle, consome tudo ao redor. A diferença entre os dois não está na intensidade da chama, está em quem está segurando o controle. Reconhecer o tipo de estresse que você está vivendo, usar a energia que ele gera, criar condições de recuperação e buscar ajuda profissional quando os sinais de cronicidade já estão presentes, isso é cuidar da saúde de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui e compartilha com alguém que você conhece que vive com fogo alto demais, que já passou da linha. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre inteligência emocional no trabalho, o que ela é de verdade, como ela se desenvolve e por que ela importa mais do que o QI nas relações profissionais. Te vejo lá.